que se a Cleópatra fosse viva hoje, ela seria julgada como uma mulher com energia masculina demais. E nesse vídeo eu quero desmistificar toda essa baboseira que a internet inundou nos últimos tempos sobre o que é de fato a energia feminina e a energia masculina. Seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres Sem Fronteiras, e aqui a gente vai quebrar muitos padrões sobre o que a mulher pode e o que ela não pode fazer. Eu sou a Pauline e não esquece de deixar o teu like, teu joinha ou seguir aqui, independente de qual a plataforma que tu estiver assistindo ou ouvindo. Aqui é trazer consciência sobre tudo que está sendo dito na internet, porque eu já caí, nessa narrativa, tentei me encaixar e olha só o que aconteceu comigo. Quando eu tentei, me colocar nesse lugar de ser uma mulher mais doce, mais calma, sendo que eu tenho bastante energia masculina, eu parei de fazer dinheiro. Então, assim, o negócio é sério. E a gente vai olhar por alguns espectros, sobre mulheres que mudaram a história, tá? A gente começa com a Cleópatra. Cleópatra, rainha do Egito, falava 8 línguas, uma rainha, E simplesmente era uma mulher estratégica, Teve um envolvimento ali com Marco Antônio, com Júlio César, porque ela era uma mulher, muito sedutora e que usava o seu capital erótico a seu favor. Se tu não leu Catherine Raquin, sugiro fortemente que tu leia, que ela fala sobre a questão do capital erótico. E ela tinha noção do poder que ela tinha e ela só usava isso a favor. Isso faz ela uma mulher menos feminina? Sinceramente, do ponto de vista, dessa questão de o que uma mulher pode fazer, o que uma mulher feminina pode fazer, ela era uma mulher extremamente feminina, mas também com uma energia masculina alta. Por quê? Porque quando a gente olha, e aqui eu vou invocar o espírito do Jung, ânimos e ânima. E é isso que não está sendo dito. Nós temos a energia feminina dentro de nós, que é ânima. Ânimos, masculina. Não é uma questão de gênero, é uma questão de polaridade, claro, escuro, que nem yin e yang. E nós temos, eu tenho essa energia, tu que está assistindo esse vídeo tem, a minha filha tem, todos nós temos essa divisão, os homens têm energia feminina também. Deixa eu te falar, se tu é homem e está assistindo isso aqui, lavar uma louça não vai te fazer um homem com energia feminina demais, tá? Vai lavar louça. É isso. Só que a gente está vivendo numa era, em que os gurus estão, ai, nossa, a mulher tem que ser doce, a mulher tem que ser mansa. E isso é, na verdade, a gente invoca aí a história, a antropologia e tudo mais, a filosofia também, para falar que isso é o retorno, dos preceitos cristãos, Porque aonde que a mulher é tida como uma mulher mansa? E quem foi a pessoa que disse que a energia feminina é só isso, tá? Um outro livro também que fala muito sobre isso, que é uma autora que fala sobre o arquétipo da heroína, que é a Maureen Murdoch, no livro dela, A Jornada da Heroína, ela fala sobre essa questão. O quanto que nós, mulheres, nós nos afastamos do feminino, nós voltamos, A gente tem várias fases ali e ela reconhece isso, Porque existe a jornada do herói, descrita por Joseph Campbell, no Herói de Mil Faces, fala com os homens. E aí a Maureen Murdoch foi lá e escreveu isso e adaptou pro feminino, Então, se tu não leu isso também, dá uma olhada, pesquisa aí, Jornada da Heroína, que é algo que é extremamente relevante para entender o que está rolando, tá? Nós temos as duas energias, tá? Cleópatra estratégica e feminina, E aí a gente pega as mulheres que mudaram a história de fato, ou mulheres fortes, e hoje ser uma mulher forte, ser uma mulher guerreira, é aquela coisa assim, ai, nossa, tá desequilibrada, E eu já caí muito nessa coisa, me libertei, graças a Deus, tô aqui no meu vermelho, de batom vermelho, por quê? Porque a minha energia também é masculina e feminina ao mesmo tempo. Então, assim, nós temos, as guerreiras vikings, que eram mulheres, que eram extremamente, violentas, que,
o exército viking, né? A história fala que eles têm, né, uma questão muito forte com a violência, com a brutalidade. E as mulheres também lutavam, né? Então, assim, as bruxas nada mais eram do que as cientistas. Elas começaram a ser perseguidas porque elas começaram a, né, olhar para esse um outro lado de, sabe, vamos pegar tal erva, fazer tal coisa, né? E por que a Inquisição ela deu tão certo e ninguém além da Igreja Católica perseguiu tanto a mulher? E olha o movimento que está acontecendo agora, tá? Todos esses homens que vocês veem na internet falando sobre energia feminina, energia masculina, são católicos ou cristãos. Então, o preceito básico que está se seguindo é a da igreja. Sinto muito te dizer. Mas, aqui tem, né? Eu peguei algumas pesquisas para trazer. Em 2023, a Nature fez um estudo de DNA com os túmulos, né, dos guerreiros vikings na Suécia. E 50% desses túmulos, tá? Eram de mulheres. Então, assim, e dentro da mitologia nórdica, né, você tem as valquírias. Então, a simbologia da mulher é muito forte para eles também. A mulher também tem força, tá? Beleza? Temos a lenda, né, da Lagertha. Se tu não assistiu a série Vikings, assista, né, que é uma mulher. Ela é retratada na série Vikings como a esposa do Ragnar. Mas ela foi, né, segundo a lenda islandesa, tô olhando aqui a minha colinha básica, né, uma mulher que liderou barcos e matou os inimigos com machados, tá? Então, assim, enquanto dizem que energia de liderança é só masculina, né, as vikings, elas, né, faziam e aconteciam. Então, alguém avisa esses gurus de internet que eles estão, assim, só desconsiderando a história, a antropologia, a sociologia e tudo mais, e filosofia. Beleza? E o feminismo. Não vou nem falar nisso. Tá? As primeiras cientistas da história, quem que foram? As bruxas, né? A Silvia Federici, tá? Acho que é assim que se fala o nome, Federici, não sei se é, eu acho que ela é italiana. As bruxas medievais eram as curandeiras que dominavam a química e foram queimadas por causa disso. Harvard fez uma pesquisa em 2022 falando que 80% das pessoas que morreram, né, na Inquisição eram mulheres e tinham conhecimento em botânica. Manipulação de elementos da natureza para curar as pessoas, tá? Então, assim, tá bom? Precisamos de mais evidências, né? E, enfim, temos aqui também outras, além da Cleópatra, né? Ela governou, ela falava 8 idiomas, ela, né, não deixou com que se fosse abatida, ela mesma, né, se abateu com a história da cobra, né? Enfim, ela era uma mulher extremamente inteligente. E aí, essa galera vem falar que, ai, a mulher é feminina, ai, porque a mulher, ou a esposa troféu, a dona de casa. Cara, é sério que a gente tá fazendo isso com a mulher em pleno 2025? Se, tô aqui, tá na minha colinha, se a feminilidade é passividade porque todas as grandes governantes usaram a inteligência a seu favor. Eu não posso ler as outras coisas que o meu assistente me trouxe aqui, porque senão esse vídeo vai cair. E aí aqui a gente também tem, né, uma parte, né, sobre as valquírias. Se tu não sabe, né, dentro da mitologia nórdica, a valquíria era uma mulher que andava a cavalo e elas eram responsáveis, segundo a mitologia, tá? Mitologia. Isso não existiu, são histórias, são lendas que são contadas de geração em geração. As valquírias eram as mulheres responsáveis por levar o espírito do guerreiro até os céus, lá até a terra de Odin, tá? Então, elas eram as guerreiras, andavam a cavalos e elas eram responsáveis por levar os guerreiros abatidos nos combates até, né, o céu lá
dos vikings, tá? E aí, eles fizeram um estudo, tá? Falando sobre arqueologia, que o corpo dessas mulheres nórdicas, tá? Eles tinham muito músculo de guerreiro, de homem. Então, força e delicadeza sempre coexistiram. E quem separou isso foi o patriarcado. Tã. Então, assim, para encerrar esse vídeo, que eu acho que ele é, né, é só uma parte, uma pincelada de história, antropologia, né? A força e a delicadeza, elas sempre coexistiram. E quem fez essa separação foi o patriarcado, né? Que condenou as mulheres porque elas sabiam demais, ou as mulheres, né, separadas, as mulheres cervejeiras, né, como a Jaqueline Naujorques falou naquele vídeo do Dia Internacional da Mulher que viralizou, que as mulheres que elas começaram a prosperar e aí elas começaram a ser caçadas, né? A caça às bruxas foi porque elas começaram a fazer dinheiro. E até hoje a gente enfrenta questões como, né, uma mulher numa mesma posição que um homem, ela não ganha a mesma coisa que ele porque simplesmente ela é mulher, né? Então, se nós não lutarmos né, a favor dos nossos direitos, quem vai, né? Então, assim, a energia não tem gênero. É uma questão de polaridade. Polaridade. Yin e yang, claro, escuro. Eu tenho energia feminina, masculina, tu tem, enfim, todo mundo, a gente tem isso, tá? Se tu quer ser doce, mansa, cara, vai ser feliz, sabe? Assim, ó, só isso aqui é a título de curiosidade, tá? A gente pode ser mansa, mas a gente pode ser feroz no sentido de alcançar as coisas que a gente quer, ir atrás dos nossos sonhos, defender os nossos ideais, né? A gente pode ser feroz com isso. E o que eu quero com tudo isso é que não deixar esses gurus de internet dizerem e ditarem, porque a sensação que eu tenho é que a gente está voltando 500 anos na história, né? Quando houve essa caça às bruxas, e é exatamente isso que está acontecendo. Exatamente isso que as pessoas estão propagando na internet hoje. Então, eu, como comunicadora, preciso fazer, né, encarar, vestir, né, a justiceira para falar, porque é muita desinformação. E eu lido com mulheres todos os dias que simplesmente elas estão cansadas, exaustas de cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar né, de tudo, e elas não conseguem cuidar delas mesmas. Então, assim, o meu trabalho se resume muito mais a ajudar essas mulheres a se reencontrar. Se tu não me segue lá no Instagram ou no TikTok, já vou deixar aqui embaixo nos comentários. E eu tenho, né, minha parte mística. E uma das coisas que muito me ajudou foi o autoconhecimento, né? Então, pegando ali minha data de nascimento, meu arcano maior dentro do tarô, a minha carta é Imperatriz. E eu neguei que eu era essa mulher forte. E não é essa mulher forte guerreira que, né, sai gritando e brigando com as pessoas. Eu tenho essa força. E quanto mais eu botei isso para debaixo do tapete e quis ser uma outra pessoa domesticada, que falava manso, que, né, que cuidava, a minha orientação é totalmente objetiva, racional. E qual é o problema disso? Não existe nenhum problema. Se tu é assim, não fica querendo te domesticar, porque isso nada mais é do que a domesticação da mulher em pleno 2025. E eu vou deixar aqui já, né, um pedido de vídeos que eu posso, de temas que eu posso trazer nos próximos episódios aqui desse esse podcast que está nascendo nesse exato dia, que ele era um plano e agora ele está se materializando. Então, quer ser uma rainha, seja, quer ser uma mulher, né, de força, seja. E tem uma frase para encerrar esse vídeo que eu gosto muito da Cate Blanchett, que ela diz assim: as mulheres que mudaram o mundo são aquelas que ninguém sabe o que fazer com elas, porque são tidas como as mulheres difíceis. Então, se tu quer pelo menos mudar o teu mundo, e não digo que, né, vai mudar o mundo, cara, não tenho essa pretensão. Eu quero mudar o meu mundo, a minha realidade, o meu mundo, eu quero trazer, né,
informação para as pessoas. Se isso significa ser uma mulher difícil, vamos encarar essa jornada. Até o próximo vídeo. Um beijo da bruxa!